Hoje, a gente vai mergulhar no planejamento de uma parceria que, olha, vai muito além de um simples acordo comercial. É a união de duas organizações sociais, a Somares e a Adote uma Escola, com um plano para 2026 que nasce de algo muito mais profundo, da conexão de histórias de vida, de um propósito em comum e de uma vontade real de fazer a diferença. E tudo começa com essa filosofia aqui: um brinde ao que é vivido e não publicado. Sabe, isso já diz tudo. A força dessa parceria não está na imagem, no que vai para a rede social, mas sim na conexão de verdade, na experiência real. É sobre o que acontece de fato, longe dos holofotes. Então, esquece a ideia de um contrato frio. O que a gente tem aqui é a fusão das jornadas dos líderes. A Karine, da Somares, e o Fernando, da Link e Adote uma Escola. As histórias deles, as dores, os sonhos, tudo isso se mistura e cria um propósito que é forte de verdade. E para entender como essa estratégia vai funcionar, a gente precisa primeiro ir mais fundo na motivação. É aqui que está o coração da parceria, sabe? O porquê por trás de cada decisão. Essa base emocional, quase espiritual, que sustenta todo o plano. E olha só que combinação poderosa. De um lado, a gente tem a Karine, com toda a sua experiência em saúde mental, que vem da própria pele, da vivência dela como mãe atípica. Do outro, o Fernando, com uma metodologia, com uma estrutura de governança e educação. É a junção perfeita do cuidado humano com a estratégia de impacto. Ok, com um porquê tão forte, a pergunta é: como isso vira ação de verdade? Bom, a resposta está nos pilares estratégicos. Eles funcionam como um verdadeiro mapa para a transformação que eles querem causar. E esse mapa mental aqui é basicamente o cérebro de toda a operação. Bem no centro, a gente vê a missão principal. E, a partir dela, saem todos os braços, todas as frentes de atuação, conectando tudo desde a saúde mental até a geração de renda. Fica claro como uma coisa se liga na outra. E aqui estão os 6 pilares. O que eles mostram para a gente é que a visão é ampla, não é uma solução única e simples, é uma abordagem completa. Fica nítido que para transformar uma comunidade é preciso agir em várias frentes ao mesmo tempo, do emocional ao financeiro, passando pela educação. Agora, dando um zoom no pilar de saúde mental, que é a especialidade da Somares, a estratégia é toda focada em prevenção. O objetivo não é apagar o incêndio, mas evitar que ele comece, é atuar antes, sabe? Para evitar a dependência química nos jovens e dar um suporte direto para essas mães atípicas, que são o pilar da comunidade. Já em educação e comunidade, a grande sacada é usar a escola pública como muito mais do que um lugar para aprender matéria. A ideia é transformá-la num centro de pertencimento, de transformação para todo mundo. E a escolha da escola Vicente de Carvalho em Bertioga não foi por acaso. É um ponto estratégico para atuar onde o impacto pode ser gigantesco. Mas no fim do dia, todos esses pilares, todas essas ações, convergem para uma única missão. Uma frase que serve como uma bússola que amarra todas as pontas do projeto. E para entender essa missão, a gente precisa saber quem está no centro dela: a mãe atípica. Esse é um termo que acolhe mães de crianças com deficiência, com autismo, mães que vivem uma jornada completamente diferente, com desafios que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. É por isso que elas são o foco. E aqui está a missão: cuidar de quem cuida. A lógica é simples, mas é de uma força imensa. Pensa comigo, se a gente fortalece a principal cuidadora, a mãe, a gente fortalece a família inteira. É um cuidado que cria um efeito cascata de bem-estar e resiliência por toda a comunidade. Essa frase, boicotar a clínica, é forte, né? Mas calma, a ideia não é ser contra o tratamento médico, é justamente ao contrário. É sobre investir tanta energia na prevenção, na saúde mental, que a clínica, no cenário ideal, nem seria necessária. É agir na raiz do problema. Bom, mas a gente sabe que um plano ambicioso como esse não acontece num mundo perfeito. É preciso ser realista, encarar o cenário de frente e entender tanto os desafios pelo caminho quanto as oportunidades que podem fazer tudo acontecer mais rápido. E o cenário tem 2 lados, bem claros. De um, desafios bem reais, como o preconceito que ainda existe sobre saúde mental, as barreiras digitais e a burocracia das escolas. Mas do outro lado, existem oportunidades gigantescas. Programas do governo, parcerias com fundações locais e, principalmente, projetos para gerar renda e dar autonomia de verdade para as famílias. E olha que exemplo fantástico de oportunidade, um projeto de artesanato em crochê. Pensa bem, isso é terapia,
É atividade em grupo, mas pode virar muito mais. Tem potencial real de gerar renda, de exportar para os Estados Unidos. Isso faz a missão de cuidar de quem cuida se tornar algo muito concreto, palpável. Certo, com um propósito claro, com o cenário todo mapeado, a pergunta que fica é: e agora? O que acontece? Vamos ver os passos práticos que vão tirar esse plano do papel. E a ação é imediata, não é promessa para depois. Já em março, o plano começa a rodar com reuniões na escola, eventos para o mês da mulher, depois em abril, eventos para o mês de conscientização do autismo, e o projeto de artesanato já está em desenvolvimento. Isso prova que não é só uma ideia, o impacto já começou. E a gente encerra com essa reflexão. A estratégia da Somares e da Adote uma Escola é super focada, quase cirúrgica, cuidar de uma pessoa. Mas o potencial disso é imenso. E a pergunta que fica no ar é justamente essa: como é que o cuidado dedicado a um único indivíduo pode se espalhar e, de fato, transformar uma comunidade inteira?